A educação financeira, ela complementa o empreendedorismo, né? Porque você tem que ter a sua organização, seu planejamento pessoal, financeiro pessoal e o do negócio que você pretende investir. Vamos desvendar aí esse universo de investimentos e empreendedorismo desde a juventude, e para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui a Ana Lúcia Teixeira, administradora e diretora executiva da JA Ceará. Seja muito bem-vinda à Opinião CE e ao programa Entre Assuntos, Ana. Eu que agradeço o convite, Elba. Um prazer estar aqui e falar sobre o Junior Achievement do Ceará. Vamos lá, falar sobre finanças, empreendedorismo, são termos que são cada vez mais necessários e usados no dia a dia. Eu queria que você começasse associando esses termos e esse ambiente, esse contexto à juventude. Bom, a gente trabalha exatamente para propiciar essa juventude oportunidades. Então, nós somos uma tecnologia social, detentora de metodologia própria, né? A gente desenvolve a questão cognitiva, socioemocional, mas também o despertar do espírito empreendedor do jovem. Então, a gente associar empreendedorismo com a educação financeira e a preparação para o mercado de trabalho, que é o nosso tripé, isso daí traz com que desvende para o jovem várias áreas onde ele pode empreender, investir, ou ser colaborador de empresas dessas áreas, nesse desenvolvimento, enquanto ele passa por nossa metodologia. Porque a gente faz um desenvolvimento tanto cognitivo, como emocional, como para a preparação para o mercado de trabalho, né? E o jovem se perceber o mundo de possibilidades que ele tem nesse mercado de trabalho, nesse mundo do trabalho, né? Ana, essa demanda, ela pode ser estimulada, o jovem pode ser convidado a entrar nesse mundo, ou também ao caminho contrário, né? Diante de hoje tanta informação que circula e da necessidade realmente de atenção a essa questão financeira e empreendedora, há também uma demanda espontânea e o jovem se mostra interessado nesse campo especificamente? Muito. Eles agarram com unhas e dentes quando eles têm a oportunidade de trabalhar essa metodologia. Então, assim, ele é estimulado pela escola. Atualmente, nós temos uma parceria com o governo do Estado, através da Secretaria de Educação do Estado, onde nós temos uma trilha empreendedora no ensino médio. O jovem, ele está matriculado na escola e ele tem um cardápio de disciplinas, de unidade, itinerários curriculares eletivos. E a gente fez a composição, nessa parceria com a SEDUC, de uma eletiva, que é uma trilha empreendedora. Nas eletivas, ele se matricula por livre e espontânea vontade. Então, nas escolas que são ofertadas essa eletiva, o jovem se matricula e ele adere até a conclusão. A evasão é mínima nessa eletiva. Então, ele passa o ano conosco, a gente passa o ano com eles, né? Porque isso acontece na sala de aula, dentro da escola, no horário da eletiva que ele está matriculado. Acontece uma vez por semana, é uma eletiva de 2 horas aulas, e o jovem fica do início ao final 80 horas. São 40 horas aplicadas no primeiro semestre e 40 horas aplicadas no segundo semestre. Esse é um exemplo de uma das trilhas, porque nós temos outras, né? Ana, vamos dar uma pausa nas trilhas, porque a gente vai retomar, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho da empresa, né? Vocês têm um histórico aí longo, né? Vocês estão aí atuando há mais de 100 anos em nível mundial, e eu queria que você falasse como é evoluir isso, atravessar tempos e virar movimentos e acompanhar essa evolução, porque a gente sabe que essa questão financeira sempre existiu, sempre vai existir, mas ela vai fluindo, né? Ela vai mudando, ela vai se desenvolvendo e várias coisas vão acontecendo no mundo. Como é seguir essa trilha rompendo todo esse tempo? E a gente passa por mudanças tecnológicas, os mercados globais também mudam de comportamento. Então, a gente teve que ir... É uma construção diária, né?
A gente está há pouco mais de 100 anos atuando, né, no mundo. Nós somos uma organização mundial, internacional, estamos presentes em todos os continentes, né, mais de 120 países no mundo, e a gente tem que acompanhar esses mercados globais, os mercados locais também, porque você tem que ver a vocação do lugar, do país, da cidade, do estado, né? E as mudanças tecnológicas. Então, a gente tem que estar todo o tempo imprimindo e investindo energia na inovação, na metodologia e na criatividade, para poder sempre ter produtos, programas, porque nós trabalhamos programas, são os nossos produtos. São programas, são cursos, né, que a gente denomina de programas. Até porque as realidades de cada local são diferentes. As vocações locais são diferentes, né? As vocações econômicas, e a gente tem que ir exatamente construindo para cada local, e para nações, cidades, estados, países, aquilo que tem convergência com o que o local faz, o lugar faz, né? Ou tem por riqueza, para que ela seja vista e ali trabalhada, aquela riqueza, né? Explorada no bom sentido, né? Da economia e para o jovem, para o adulto, para que ele gere riqueza, gere renda, né? Haja mudança social e econômica. Como fazer essa introdução, né? Como chegar, você já tem uma metodologia estabelecida, você já tem um caminho percorrido e fixado, mas eu queria que você me dissesse como se comunicar com um jovem, com uma criança, aí, ensino fundamental 2, são crianças ainda. São crianças. Como se comunicar com essa criança sobre educação financeira, sobre empreender? É um método que você tem que aplicar, tem que ser lúdico, né? Um pouco bem diferente do ensino médio, do universitário, que você vai trabalhar mais a questão fundamentação teórica e depois vai para uma aprendizagem de experiência, de vivência. Já a criança do Fundamental 2, por exemplo, a gente tem que trabalhar a metodologia bem lúdica, apesar da gente também apresentar conceitos, né? E trazer fundamentações, mas ela é mais um método totalmente voltado para a questão lúdica. E também vivenciada. Eles também vivenciam. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Nós temos programas no 8º, 9º ano do Fundamental, onde o jovem já aprende a se preparar para uma entrevista de primeiro estágio. Quando ele estiver lá no ensino médio, né? Ele vai ter uma formação de ensino médio e poderá já ter um estágio ou um jovem aprendiz no ensino médio, onde eles começam. É conectar então, sempre com o mundo real, né? Com o que vai ser necessário. E outra coisa, Elba, o ideal para que isso aconteça de uma forma bem exitosa, que os jovens, quando terminam o seu ensino médio, a universidade, ele esteja bem preparado e consciente da sua escolha. Isso é uma educação sequencial. O ideal é que a gente comece no ensino fundamental 2, para ir trilhando médio, universitário, pós, né? E daí ele ter consciência da sua escolha e saber o que está fazendo e se encontrar naquilo que faz. Quando você fala nessa trilha, traz uma abertura para uma discussão importante e necessária. Quando a gente fala hoje, a gente faz um recorte econômico mundial, a gente vê desde a educação ali do orçamento familiar até uma empresa que progride ou regride, a gente vê que passa muito e muito mesmo por essa questão de organização financeira, de entendimento econômico, de preparo mesmo, né? E há essa lacuna, e houve durante muito tempo, que bom que agora já tem evoluído, dessa disciplina está ali dentro da escola, né? Da criança conseguir entender que ela precisa estudar português, matemática, ciências, ela precisa escrever uma redação bem feita, mas ela também precisa ter consciência de educação financeira. Né? Então, qual é a visão de vocês dentro disso? Fala um pouco sobre essa inserção, essa trilha, como você colocou, já desde o início até a vida adulta ali. A gente trabalha, inclusive, com métodos de joguinhos, né? A gente tanto tem jogos de tabuleiros, como a gente tem gamificação. E aí, dentro desses jogos, a gente põe situações
em que eles têm que tomar decisões. O que é que vai fazer, por exemplo, com uma pequena mesada? Ele planejar, primeiro, o que é que ele idealiza, o que é que ele sonha, quando tem aquela mesada, lá na frente ele juntar um dinheiro e comprar, adquirir. O que é que ele vai ter que fazer? Quanto é que ele vai ter que reservar por mês para poder chegar num determinado tempo e conquistar o que ele deseja, né? O que está no objetivo dele com aquela mesada. É um exemplo, né? Então, aí a gente faz joguinhos, a gente cria situações onde ele se encaixa. Ele vai perceber o que é que ele tem que fazer. Ele mesmo decide, ele mesmo planeja e ele mesmo chega no objetivo dele ali, naquela experiência. Então, o método, ele traz isso. Como é que a gente divide educação financeira e o estímulo ao empreendedorismo ou a criança entender o que é o empreender? Né? São duas modalidades diferentes que se cruzam em algum momento. Como é que vocês trabalham isso, Ana? Na verdade, a educação financeira ela complementa o empreendedorismo, né? Porque você tem que ter a sua organização, seu planejamento pessoal, financeiro pessoal, e o do negócio que você pretende investir, né? Buscar o capital inicial, o investimento inicial, o que vai ser de manutenção daquele investimento, mas o primeiro passo é você organizar suas finanças. Então, a gente começa com as finanças pessoais, nesse caso. E esse primeiro passo, quando você fala em finanças pessoais, aí vem de lidar com a mesada, com o que está dentro do mundo daquela criança. Lidar mesmo com o dinheiro, né? Conhecer o que quais são os caminhos que o dinheiro pode oferecer e as escolhas que ele pode fazer dentro daquilo que ele deseja. Então, o método propicia isso. É uma provocação constante, onde o participante tem que tomar a decisão. Aí, se ele tomar uma decisão que não é muito legal, ele vai ver o resultado. A consequência. Né? É como, por exemplo, a gente tem metodologia voltada para a gente tentar combater um pouco a evasão escolar, né? Então, mostra para ele que se ele largar os estudos, o que é que vai acontecer? E se ele fizer se ele iniciar os estudos e complementar e continuar estudando, e daí ele ir só subindo de nível educacional numa formação educacional, ele vai ver que ele vai ter um retorno muito melhor. Então, isso tudo é na prática, tudo é vivenciado, tudo é aprendizado por experiência. Ana, que quando vocês avaliam um jovem que tem acesso a essas informações de educação financeira, empreendedora, e um jovem que não tem, como é que vocês conseguem acompanhar essa evolução e qual a principal diferença entre eles? A principal diferença, eu vou começar por aí, o estímulo que ele tem, inclusive, de continuar na escola e nos estudos. Ele vê que é uma aula diferente, ele percebe que é uma coisa dinâmica, né? É uma metodologia dinâmica, é todo o tempo inspirando, provocando a inspiração e que ele se veja no processo, né, da escolha. Ela é estimulante. Então, cria até o compromisso do aluno dentro da eletiva e dentro da escola e dá continuidade ao ensino, né, ao aprendizado. Obviamente que isso não é de forma isolada. Quem faz esse trabalho brilhante é a própria escola, né? A própria política pública educacional da gente, do Estado, é excelente, é provocativa, é sempre e envolvente. É sempre envolvendo o aluno na escola, no processo da sua educação, de aprendizagem. E quando ele recebe a aula da Junior Achievement, a gente chega com essa trilha, que é através do professor, viu, Elba? É aplicado pelo professor da escola, que é o titular da eletiva, para você perceber como existe é transversal, né? Uma complementariedade. Um professor de matemática, um professor de português, um professor de ciências, ele pode ser o orientador da eletiva. Tem essa grande... Vai casando os conteúdos. Vai casando o conteúdo, exatamente, porque tem uma abordagem holística, né? A gente faz uma abordagem
sobre todas as ciências, sobre áreas de conhecimento todas. Ele, aluno, é apresentado para todas as áreas do conhecimento. Ana, você falou da experiência, né? E da ludicidade. São dois elementos que, quando a gente fala em jovens, em crianças e adolescentes, são fundamentais e importantes, né? E que causa aí toda essa consequência, que é justamente a conexão dessa criança e desse adolescente com esse tema. Como é que essa experiência acontece, né, de forma prática? Como é que o jovem vivencia isso de forma prática e como ele leva para a vida? Ele vivencia na sala de aula, através do seu professor, a gente faz a formação do professor, a gente acompanha o professor o ano todo, inclusive, para dar suporte, para garantir a metodologia, né? Para que, caso haja alguma dificuldade na aplicação da metodologia, o professor tem suporte, tem o nosso follow-up, então a gente faz isso diariamente. E a evolução do jovem é quando ele está ainda no ensino médio, muitos deles e professores montam seus próprios negócios. Nossa. Se descobrem. Tem algum caso, alguma história que você possa contar? Essa é a grande bossa do resultado do nosso produto final. Me conta um caso, uma situação específica, um negócio que surgiu dentro de sala de aula e que ganhou o mundo aí. Olha, nós temos alunos que hoje têm empresa de montagem de palcos, de iluminação para eventos. Criam cenários para teatros, para danças. Nós temos alunos que fizeram conosco no primeiro ano do ensino médio, isso já tem mais de 5 anos, já faz tempo, esse caso que eu estou falando. Ele é bem mais anos atrás. O mais recente, nós tivemos um aluno ano passado que foi para os Estados Unidos, para Alabama, porque passou numa seleção, por ter participado de JA, de um programa da JA dentro da escola. Ela foi selecionada para ir para os Estados Unidos, para dentro dos projetos espaciais da NASA. Nossa. Ela fez uma imersão. Ela ficou lá um período em imersão, aprendendo todo aquele métier da NASA, claro, aquilo que é possível, né? Dentro de uma visita técnica de 40 horas, mas foi uma ação diferenciada. Essa aluna, ela é fantástica, a Miriam, de Carnaubal, do interior do estado. É como se essa experiência, né, que nasce ali desde o início do programa, ela fosse evoluindo junto com aquela criança e aquele adolescente. E o fato de vocês terem braços em vários lugares do mundo ajuda nessa conexão, faz essa ponte entre essas crianças, esses adolescentes e o meio em que eles vão atuar? Exatamente. Esse evento aconteceu com a nossa aproximação com a Juniative Américas, porque cada continente tem um escritório oficial que abriga os continentes. No nosso caso aqui, a Juniative das Américas, a JA Américas. E através dela, que fez essa parceria junto à NASA, a Honeywell, na verdade, a Honeywell, permitiu com que essa aluna, nós tivemos outros alunos que se inscreveram, né? Mas a selecionada foi a Miriam. Inclusive, ela tem um inglês fluente, linda ela, uma menina inteligentíssima. E aí, através dessa parceria com a Juniative Américas, com os Estados Unidos, né? A gente propiciou essa oportunidade para a Miriam. Então, isso acontece assim. Todo ano tem um projeto, todo ano tem uma competição, tem uma seleção dessa forma. E eles adoram participar, eles realmente não perdem a oportunidade. Eles buscam, eles nos perguntam, eles sempre estão em contato conosco para saber se tem algum programa novo, alguma novidade. Uma coisa também que vale registrar, Elba, é que nossos programas e a nossa metodologia das 17 ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós cumprimos com 8 ODS dentre essas 17. Então, isso também, para você ver, são programas estruturantes, são programas bem estruturados, que traz essa abordagem, desde a criança até a fase adulta,
seguindo, obviamente, cada qual o grau de maturidade, conhecimento, né? Formação escolar, daí a gente vai aplicando. Ana, vamos dar uma orientação. Você falou o seguinte, que tem a parceria com o governo do estado e que vocês também atuam nas comunidades, que vocês têm vários braços. Eu queria que você dissesse como ter acesso a esse programa, como ter acesso às trilhas, como é esse passo a passo, a partir de que momento essa criança pode se aproximar, fala como é que se chega até vocês. Olha, a gente tem o site, tem o Instagram, e todo ano a gente tem os programas, os projetos que são lançados e divulgados, né? A gente divulga nas nossas redes sociais e os parceiros também divulgam. Então, nós temos projetos que são apoiados tanto por empresas privadas, né, que elas querem que a gente faça, patrocinam e a gente realiza, executa, como a gente tem também as parcerias com o governo do estado, a exemplo da SEDUC, que eu já comentei, e tem outra secretaria também, que é a SPS, né, de Proteção Social, que a gente também faz um outro trabalho lá, que é uma trilha também, é o empreendedor criativo, onde a partir dos 15 anos, um adulto, um adolescente pode se inscrever, né? A época das inscrições, eles também divulgam, nós divulgamos, eles divulgam e a população se inscreve e participa. É uma trilha de 100 horas. Ela é um pouquinho maior. Quando você fala que muitas vezes os alunos retornam e procuram e perguntam, é porque eles vão participando dessas ações e vão tendo esse interesse, não é isso? E vão evoluindo junto disso. E eles amam, eles adoram participar. Me diz uma coisa, como é que é essa conexão com as famílias, né? Porque a gente sabe que muitos dessas crianças e desses adolescentes, elas podem não ter tido ou muito certamente não tiveram em casa essa educação financeira. Há uma ponte também entre a própria criança e a família, ela leva também esse conhecimento para os pais e os pais passam a se envolver também dentro desse contexto? Adorei sua pergunta, porque isso acontece naturalmente. Nós temos vários casos onde o aluno aprendeu toda a metodologia, né? Cursou a trilha, participou, seja na eletiva junto à educação, à escola que ele estuda, seja no empreendedor criativo, nos programas que nós fazemos e já fizemos com a SPS. Ele leva para casa a mãe, o irmão mais velho, a irmã, o pai, os pais, né, muitas vezes sem emprego, desempregados, buscando oportunidade no mercado de trabalho, eles colocam um negócio. Uma vocação que a mãe tem, que uma irmã tem, que o pai já trabalha de forma informal, eles colocam como negócio. Ele leva o plano de negócio, como eu falei lá no princípio, o produto final é o plano de negócios. Eles preparam um plano de negócios completo, lá no final do ensino médio, tá? E aí eles têm que fazer todo um planejamento de marketing, um planejamento de produção, com fluxo de produção, eles escolhem um bem ou um serviço para poder investir, e eles levam esse plano de negócios para casa. E aí os pais, a família, os familiares colocam negócios. Que maravilha. Informalmente mesmo, mas começam a gerar renda, né? Geram uma renda para a família. Isso daí é uma coisa sensacional que acontece. Você vê que o jovem, ele só precisa de um empurrãozinho, de uma oportunidade, de abrir uma porta. Ele se torna o protagonista do processo dele de autodesenvolvimento. Ana, eu queria que você falasse agora eu vou falar com a Ana professora, para pedir que a Ana professora entregue para os nossos telespectadores, para os internautas, um mapinha de como percorrer esse caminho. Como é que eu, enquanto mãe, enquanto responsável por uma criança ou por um adolescente, converso com essa criança e com esse adolescente sobre a educação financeira? O interessante é começar pelo desperdício. Né? A gente desperdiça muita coisa, muitos recursos, muitas coisinhas dentro de casa. Então, é mostrar para a criança que naquela atitude de desperdício, ele vai ficar sem aquela coisa, sem aquele recurso, sem aquele brinquedinho, o quebrado brinquedo. É uma experiência prática. Então, tem que cuidar,
tem que economizar. Ele começa a ter o entendimento por que tem o que é economizar, por que não desperdiçar, para não faltar. Então, o melhor caminho para despertar essa questão da educação financeira mesmo, né, de ter cuidado com suas finanças, de saber como lidar com o dinheiro, lá como criança de 10 anos, é não desperdiçar. Porque aí ele aprende o valor daquilo, né, daquela coisa, daquele objeto, seja lá o que for, né, e que tem que economizar ou proteger, resguardar. E aí começa o entendimento. Em que momento é indicado que a criança comece a ter contato ou acesso ao dinheiro mesmo, né? A mesada, a manipular e a entender valores e como gastar? Qual é o momento que é ideal de se fazer isso? A gente começa a aplicar na sexta série do Fundamental 2. Eles já ficam espertos, viu? Eles têm uma sagacidade, sabe? Assim, a criança é muito perspicaz, né? A perspicácia da criança, ela é mais aguçada do que quando a gente já está adulta. Então, eles não perdem nada. Fotografam tudo, gravam tudo. E com o interesse despertado, eles entendem. Há uma compreensão. E é devagarinho, né? O processo é um processo, como eu falei há pouco, né? Você falou que o primeiro passo seria a criança entender o que é o valor de algo, o não desperdiçar, o preservar. Em seguida, ela tem acesso ao dinheiro, ela consegue ter ali uma relação mais próxima e mais matemática, digamos assim, com aquilo. Isso. E aí, na sequência, viria como ganhar, como gastar. Como ganhar entra muito no empreender, como né? Investir. Já seria a próxima etapa, o investimento. Isso, como investir. Eles têm toda uma introdução, a gente tem até um programa chamado Introdução ao Mundo dos Negócios, onde eles vão ter toda a fundamentação teórica dos mercados, da economia, todas as áreas. Em seguida, a gente faz o Mini Empresa, que é exatamente a elaboração do plano de negócios completo. É como se fosse um trabalho casado, né? É um trabalho da metodologia junto com a escola e junto com a família, digamos assim, um pacote completo. Exatamente, todos são agentes sociais, que partícipes desse processo. Ana, vocês vêm de uma tradição aí secular, e eu queria que você traçasse agora para a gente finalizar como é que você avalia essa evolução dessa questão da educação financeira, de como ela é importante hoje e como você enxerga isso daqui para frente, né? Com tanto aparato tecnológico, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, como o investimento você faz com um clique no celular, ao mesmo tempo em que você gasta um absurdo dinheiro com o mesmo clique. Então, como é que você vislumbra dentro do mercado, pela sua experiência, pelo que vocês vêm arrastando aí ao longo de tanto tempo, esse posicionamento no mercado? Olha, um bom exemplo, eu posso até, eu coloco a mim mesma. Quando eu fiz a fase escolar, eu não sabia nada das áreas de conhecimento profissionais, não é? O que a gente poderia ser no futuro. Era muito assim, o que os pais diziam. Eu queria tanto que uma filha fosse médica, fosse advogada, fosse administradora, fosse psicóloga. E a gente ia muito no caminho dos pais, não é? Eu não tive essa educação empreendedora na minha fase escolar. Eu fui ter um entendimento inicial de economia, de finanças, de contabilidade na faculdade. Eu já era universitária. Até a escolha da universidade, que faculdade fazer, a gente não tinha todas as possibilidades descortinadas como o jovem tem hoje. Por ter passado por uma metodologia, um processo, uma trilha da Junior Achievement, ou por ter visto isso em próprias mídias, porque eles mexem muito bem com mídias, como você disse há pouco, o avanço tecnológico aí é diário, acho que é minuto a minuto, não é nem diário, não é? É tudo tão rápido. E ele está muito mais com informações mais acessíveis para suas escolhas. E o processo de amadurecimento também acontece mais cedo.
para a escolha profissional que ele vai fazer. Investimento, ele observa o mercado mais cedo. Será bom? Que área? Eu gosto de tal área, né? X área. Será que essa área é boa para investir? Ele tem mais acesso à informação. Porque hoje tudo está mais fácil quanto à informação, né? A informação está aí disponível para todo tipo de acesso. O grande obstáculo é aprender a lidar, de fato, né? Lidar com o dinheiro. A gente entende hoje, até conversando com economistas e algumas entrevistas que eu já fiz anteriormente, que a gente fala como é difícil até um orçamento familiar ser bem feito. Né? Como a gente não sabe lidar com o dinheiro, como a gente não tem muito essa noção do valor das coisas e do preço, né? O preço e o valor. Então, esse caminhar onde a criança muito pequenininha entende o que é que tem valor, quanto aquilo custa, como eu consigo chegar até ali, por que eu não posso desperdiçar aquilo, por que aquilo é importante, eu acho que constrói muito essa base de entendimento, né? Que vai crescendo à medida que aquela criança vai crescendo também. Elba, nós temos programas, metodologia, inclusive dentro das trilhas, onde o aluno ele sai em campo para fazer pesquisa de mercado. Como ele vai ter que escolher um bem ou um serviço para produzir, e lá vai criar um protótipo, e lá na ponta vai produzir, para comercializar, ele tem que ir a campo. Então, ele vai buscar preços, né? Ele vai aprender a precificar matéria-prima, insumos, tudo que abrange o produto final que ele está escolhendo por produzir, por ofertar ao mercado. Então, ele começa a ter essa consciência dos valores. E a gente vê até... esse preço... Desculpa. Esse valor de venda é justo? E eu fiz uma pesquisa e a matéria-prima custa tantos, com insumo isso e aquilo, né? Claro que vai ter a taxa de lucratividade. Ninguém produz, ninguém oferece para não ter lucro, tem que ter lucro, né? No caso de empresas. E eles, dentro do programa Mini Empresa, ele aprende tudo isso. É a vivência, né? A experiência. Você ter essa experiência, até você chegar para uma criança, olha, você tem X reais e você tem essa lista de compras. Quanto custa cada item? E eles saem buscando onde há mais barato. Não faz pesquisa só em 1, 2 lugares. Eles visitam vários lugares. Aí é que está também, até aprender a fazer compras. Né? Só nem pelo valor, né? Estou disposto a pagar, esse valor é justo, não só por isso. Né? Ele desenvolve tudo isso. Então, como eu falei há pouco, é uma complementaridade, né? E é uma educação holística que a gente procura ofertar. A visão do todo. Ele tem que conhecer parte a parte e ter a visão do todo nessa construção. Ana, deixa o contato de vocês, como é que as pessoas podem ter mais informações, entender como as trilhas funcionam, participar dessas trilhas, como é que a gente pode fazer essa aproximação? O nosso contato, a gente tem um Instagram bem ativo, tá? Então, @JACeará, tudo junto, _. Dentro do nosso Instagram, a gente tem todos os links e caminhos que o visitante pode optar para ver as trilhas, para fazer contato conosco direto, né? E a gente responde a tempo e a hora. Então, eles podem fazer contato. E tem o site. Ana, eu queria agradecer a sua presença, a participação e as informações. E vamos torcer aí para que essas trilhas consigam aí chegar a mais pessoas. Eu que agradeço. Eu adoro falar de JA Ceará. E é uma oportunidade muito boa estar aqui com vocês na Opinião. Obrigada, Ana. Obrigada. A gente fica por aqui e até a próxima.